Olá, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos dar então continuidade ao nosso estudo no livro de Gênesis. E hoje estaremos falando sobre o capítulo de número 33 de Gênesis, o encontro entre Jacó e Esaú. Queria que você acompanhasse então essa primeira leitura comigo. Vamos ler primeiramente dos versículos 1 até o 5 para a gente entender um pouco dessa história. Livro de Gênesis, capítulo de número 33, versículos de 1 ao 5. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia e a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles e Raquel e José por últimos. E eles mesmos, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e beijou e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres, os meninos e disse: Quem são estes contigo? Respondeu Jacó: Os filhos com que Deus agraciou teu servo. Por enquanto, só até aqui. Nós temos aqui algumas coisas muito interessantes nesses versículos que nós podemos ver a respeito desse reencontro de Jacó com Esaú. Primeira coisa que nós devemos lembrar é que antes desse reencontro nós tivemos ali uma transformação, a restauração da vida de Jacó naquele encontro que ele tem com Deus, naquele encontro que ele tem com o anjo ali, na qual ele batalha, na qual ele luta até que ele seja abençoado. Após todo esse acontecimento, Israel agora, Jacó transformado em um novo homem, Jacó que agora tem a posse dessa promessa, Jacó que agora está podendo cumprir com aquilo que o Senhor Deus destinou para ele, ele vai então de encontro ao seu irmão. Primeira coisa que ele tinha em mente é que seu irmão estava vindo até ele com um grande número de homens, com cerca de 400 homens, e ele agora, diante disso, fica um pouco assustado. E a primeira coisa que ele vai fazer é se preparar para esse encontro. Quando nós olhamos para a narrativa que nós encontramos aqui, nós vemos o levantar de olhos. Esse levantar de olhos, apesar da apreensão de Jacó, do temor que ele tinha de como seu irmão viria até ele, no texto bíblico tem um sentido de redenção, de levantar os olhos e se deparar com aquilo que se esperava, com aquilo que desejava, com aquilo que queria alcançar. Diante disso, então, vendo seu irmão vindo com aquele número de homens que estavam se aproximando dele, ele vai tomar algumas estratégias cuidadosas. Quais estratégias são essas? Ele vai separar, como a gente vê nos versículos 2 e 3, a sua família e todo o seu acampamento de uma determinada forma. Veja só, vamos ler novamente para a gente entender. Pôs a serva e seus filhos à frente, e Li seus filhos atrás deles, e a Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes. Então ele começa a separar a sua família em alguns grupos, alguns que iriam mais à frente, outros que iriam mais atrás. E muitos talvez pensam que isso aqui seria um pouco de medo, mas tem 2 sentidos essa separação que ele fez aqui. Primeiro, é dividir o seu acampamento em 2 grupos, para que diante de uma possível ameaça que vinha do seu irmão, fosse facilitada uma espécie de fuga, para que eles conseguissem fugir e não ter muitos danos. É então uma estratégia militar que foi colocada aqui por ele. No entanto, também, quando ele coloca Raquel e José por últimos, tem ali também uma certa preferência hierárquica quanto à família, pois era assim que agia o pessoal naquele tempo. Colocava aqueles que eram seus mais... aqueles que mais se representavam, aqueles que eles tinham mais apego, mais importância no grupo, por último. No entanto,
quando nós já olhamos para o versículo 3, nós temos aqui uma atitude diferente de Jacó. Não é mais um homem que vai diante do seu irmão amedrontado com medo, mas é um homem que toma uma iniciativa de liderança, e ele adiantando-se, como diz no versículo de número 3, ele se adiantando vai até o seu irmão. E a atitude de Jacó aqui é uma atitude muito interessante, porque os gestos que ele faz são gestos que dentro daquela cultura são muito significativos. Por exemplo, diz o versículo 3, ele mesmo adiantando-se prostrou a terra 7 vezes. Isso aqui tem um significado muito interessante, porque quando ia algum vassalo ou quando ia algum súdito ou servo diante de um senhor, diante de um soberano, eles então tinham o costume de colocar testa, nariz, rosto no chão 7 vezes, demonstrando completa submissão. E você veja que Jacó fazia isso enquanto se aproximava do seu irmão. O que ele está mostrando então para o seu irmão? Eu estou indo até você em estado de submissão e rendido aos seus pés. Estou entregue. Eu não estou aqui agora, nesse momento, tentando fazer nenhuma manipulação, como foi, por exemplo, no guisado. Eu não estou aqui tentando tirar alguma vantagem. Eu não estou aqui tentando te usurpar nada. Eu estou completamente entregue, me colocando em uma situação de submissão diante de ti. Não vou fazer contigo agora nenhuma artimanha, quando você veio da caça com fome. Não vou fazer aqui agora nenhuma artimanha como fiz com nosso pai, para que ele me desse as bênçãos que seria sua por ser o primogênito. Então, ele agora se apresenta diante do seu irmão completamente rendido. E o texto nos faz perceber que Esaú, seu irmão, parece compreender esses sinais, parece compreender tudo isso que Jacó está fazendo. Tanto que ele, Esaú, vai adiante do seu irmão na busca de um verdadeiro reencontro, de uma reconciliação. Olha só o versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arranjou-lhe a seu pescoço e o beijou chorando. O próprio sinal de beijo muitas vezes é visto como intenções impuras, como um desejo de falar assim, olha, eu confio em você, mas nem tanto. Contudo, quando a gente vê essas colocações que são apresentadas aqui pelo autor, que é abraçou, correr-lhe ao encontro, agarrar-se ao pescoço e beijar o seu irmão, por último, chorar, são 5 ações aqui de Esaú, todos os comentaristas percebem que ali há uma colocação sincera diante do seu irmão. Realmente um desejo de estar o acolhendo e recebendo o seu irmão com generosidade. Versículo 5. Daí levantou-se os olhos e viu as mulheres e os meninos e disse, quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó, os filhos com que Deus agraciou ao teu servo. Mais uma vez nós temos um outro sinal de submissão, e é aqui também Jacó demonstrando que ele está colocando como completo rendido diante do seu irmão. Ele não dirige nenhuma palavra a seu irmão até que o seu irmão inicie a conversa. Assim se comportavam então as pessoas diante de alguém mais poderoso. Ir em silêncio, rendido adiante dessa pessoa e esperar que essa pessoa iniciasse aquela conversa. Esperava que essa pessoa iniciasse aquele diálogo. E assim, mais uma vez, Esaú responde a essa ação do irmão, começando essa conversa. Então ele começa a perceber quem são esses seus novos parentes que ele ainda não tinha conhecido, os filhos de seu irmão Jacó e todo esse acampamento que estava junto com ele. Continuamos então a narrativa a partir do versículo 6. Olha só o que diz o texto. Então aproximaram-se as servas e elas e seus filhos se lhe prostraram. Carregaram também Liu e os seus filhos e se prostraram por último. Chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú, qual é o teu propósito com todos esses bandos ou com todo esse acampamento em que encontrei? Respondeu Jacó,
para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente. Porquanto vi o teu rosto como se contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com ele até que o aceitou. Disse Esaú: partamos e caminhamos, e eu seguirei junto a ti. O que nós vemos então nesse momento de reconciliação é que, mais uma vez, Israel agora, Jacó transformado, ele vem completamente rendido ao Senhor, ele vem sendo aquele que toma a liderança da sua família, e ele aqui tem, alguns estudiosos vão aceitar como essa declaração de Jacó, oferecendo aquilo que tem ao seu irmão, de duas formas. Primeiro, oferecendo todas aquelas coisas como uma espécie de barganha para acalmar os ânimos do seu irmão, pois isso nós vemos também no contexto anterior. No entanto, nós pensamos também que nesse momento ele era como se estivesse entregando, meio que devolvendo ao irmão aquilo que ele usurpou de seu irmão. Usurpou a sua primogenitude, usurpou a sua herança. Mas esse irmão agora, vendo tudo isso, ele reconhece e ele lembra que tem os seus bens, e aqui eu vou tratar com você, trazer à sua lembrança, aquilo que nós já tínhamos conversado nos capítulos anteriores desse livro. Esaú, se nós pudermos interpretar o texto como Jacó fazendo menção à sua própria primogenitude, à sua própria herança, Esaú, mais uma vez, continua observando e olhando somente para as coisas materiais, para a satisfação das coisas aqui no presente. Enquanto Esaú agora, mais uma vez, pensando no futuro, olhando para adiante, oferece isso tudo buscando a reconciliação com seu irmão, que, por sinal, aqui ele não o recebe. Outra coisa interessante é que sua família e todos aqueles que estavam com ele, vendo o seu líder sendo aquele que se prostra diante de um outro, eles também fazem a mesma coisa. Eles também se rendem diante do Senhor, eles se colocam encurvados diante de Esaú, repetindo o ato de seu irmão. Prossigando então para o versículo de número 13, nós vemos o seguinte: porém disse Jacó: meu senhor sabe que estes meninos são tenros e tenho comigo ovelhas, vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, um só dia, morrerão todos o rebanho. Passe, meu senhor, adiante de seu servo. Eu seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos do meu senhor. Assim voltou Esaú naquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. O que nós vimos então no concluir dessa toda história? Quando nós vemos que após essa reconciliação, após esse encontro de Esaú com seu irmão, de Jacó com Esaú, ele tem então a sua redenção ali diante do seu irmão, e seu irmão convida para habitar com ele, só que ele decide ficar ali naquela terra a qual lhe foi prometida.
Jacó, então, agora Israel, esse homem que toma a liderança, esse homem transformado, que abre mão de seu passado, não sendo mais alguém que busca usurpação ou tirar mérito dos outros ou da fraqueza dos outros, como ele já fez seu irmão, agora ele se rende por completo e decide continuar a sua jornada obedecendo os propósitos de Deus, rendido completamente e transformado diante do Senhor e diante dos homens. Quais são as lições que nós podemos tirar aqui para a nossa vida? Nós temos aqui muita simbologia interessante nesse texto, que são essas simbologias desse encontro com Jacó e seu irmão. Uma delas é quando ele diz ao seu irmão que quando viu ele, é como se tivesse visto a face do Senhor. É como se ele tivesse visto a face do próprio Deus. Ele faz menção àquilo que ele tinha recebido antes na sua luta com o anjo, naquele encontro que ele teve com Peniel. E nós, parando para olhar isso, podemos pensar um pouco quais são os signos e significados que podemos trazer para a nossa vida. Nosso passado, quando estávamos em rivalidade com Deus, vivendo segundo os nossos próprios hábitos, segundo as leis que nos regia nosso pensamento, nossa carne, as leis que eram regidas e nos foi ensinada pelos homens, nós buscávamos sempre tirar vantagem de tudo. Após esse encontro com o Senhor verdadeiro, nós podemos agora receber um novo nome, como está escrito no Apocalipse, e nós podemos agora viver em uma nova atitude e um novo modelo de vida. Esaú se encontra com o irmão que ele pensava que viria contra ele. Nós, quando estávamos rebelados contra Deus, quando estávamos rebelados contra Cristo, tivemos a possibilidade de um dia nos encontrar com Cristo. Talvez muitas pessoas que ainda hoje não tiveram um reencontro com o Senhor, pense e teme em seu coração o que será que ele pode fazer para apaziguar a ira de Deus contra a vida dele. O que será que ele pode fazer, oferecer, ofertar, para que ele não venha cair em uma condenação, temendo a ira de Deus. Mas o Senhor Deus nos amou. Ele enviou o seu Filho, e esse Filho está assim, de braços abertos, para nos acolher, nos receber e nos regenerar. Não só disso, mas também nos redimir diante dos pecados que cometemos diante de Deus. Esse encontro é muito significativo, que simboliza muito o encontro que nós devemos ter com Cristo. Nós não devemos temer e querer viver longe do Senhor por causa daquilo que nós cometemos no passado. Pelo contrário, devemos, como servos, nos colocar diante de Deus, nos render a Ele, clamarmos por misericórdia ao nosso Senhor, para que assim fazendo a gente encontre nele a redenção, a misericórdia, o amor, a graça que pode ser concedida a todos os homens. E a partir disso, então, poderemos seguir com Cristo, sendo abençoados e aguardando, sim, a realização da grande promessa que nos é feita, o descanso eterno, juntamente com nosso Senhor. Espero que esse estudo e essas breves lições que nós tiramos aqui venham edificar a sua vida, e até a próxima.